Vamos meditar um pouco na palavra, amém? Nós precisamos sair daqui cheios da presença de Deus. Nós não estamos aqui à toa, nós viemos aqui para, acima de tudo, louvar ao Senhor, mas para receber tudo aquilo que nós estamos precisando para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus colocou um texto no meu coração, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos estar lendo dos versículos 16 ao 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de 16 a 34. Amém? O texto diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto. Repitam comigo: sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, porque os presos supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pendido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, somos a tua igreja reunida aqui nesta noite, Senhor. O Senhor alcançou os nossos corações e hoje nós podemos dizer que somos filhos teus, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque nesta noite, Senhor, a tua palavra há de entrar poderosamente nos nossos corações, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é luz, a tua palavra é caminho, e a tua palavra é, acima de tudo, cura para cada um de nós, ó Deus. Por isso, Senhor, que o Senhor tenha liberdade, que o teu Espírito entre nos nossos corações nesta noite e transforma-nos, Senhor, em cada área em que precisamos ser transformados, meu Deus, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor, e faz-nos ver, Senhor, aquilo que for necessário, Senhor, para que a nossa vida seja transformada, Senhor. Sempre, Senhor, sempre haveremos de dar a honra, a glória, o louvor e o domínio a Ti, Senhor. Que não seja, Senhor, pelo nosso intelecto, Senhor, mas que tudo seja pelo Teu Espírito, ó Deus. E que nesta noite, Senhor, a Tua glória, Senhor, venha incendiar este lugar, ó Deus.
para que a tua palavra, Senhor, se cumpra nos nossos corações, Senhor, e complete a obra nas nossas vidas, Senhor. Obra que o Senhor já começou, Senhor, e que o Senhor há de completar um dia, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nós, Senhor, para que o teu reino, Senhor, seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Oramos desde já agradecidos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Um texto tremendo que fala do sobrenatural de Deus alcançando os filhos dele. Paulo, na sua segunda viagem missionária, estava ali na cidade de Filipos, com alguns homens que trabalhavam junto com ele. Nesse momento desse texto, ele está ali com Silas, mas eles já vinham trabalhando naquela cidade da Macedônia, eles já vinham levando a palavra de Deus, e eles estavam ali procurando o lugar de oração. Naquele tempo, o lugar que eles utilizavam para a oração era numa sinagoga. E eles já haviam procurado, se você lê o texto anteriormente, eles já vinham procurando lugar para estar buscando a presença de Deus. Mas era costume dos judeus que apenas num lugar onde tivessem mais de 10 judeus, apenas eles constituiriam uma sinagoga. Provavelmente eles estavam procurando por uma sinagoga nesse momento em que aconteceu esse texto. Paulo, ele era focado, ele tinha um chamado e ele era focado na posição que ele ocupava diante de Deus. E você? Você tem um chamado? Você é focado naquilo que Deus reservou para a sua vida? Você já sabe qual que é seu chamado de Deus? Você já sabe a sua posição nesse reino de Deus? O lugar onde você vai trabalhar para Ele, o lugar onde você vai exercer esse chamado que Deus tem para a sua vida. Nós somos chamados para trabalhar. É interessante que nós estávamos na convenção da Igreja Nacional, ali em Sumaré, alguns dias atrás, e nós estávamos ali na reunião de presbitério, né? Vieram pastores do mundo todo, a maior parte, é lógico, aqui do Brasil. E nós estávamos ali brincando uns com os outros, né? Se eles estavam tendo lutas, se eles estavam tendo provações no lugar onde eles exerciam o pastoreio deles, né? E cada um ali estava relatando das dificuldades, dos problemas, mas a palavra de consolo foi dada por um pastor dos mais veteranos ali, cabecinha branca, que disse: nós não estamos aqui para descansar, nós estamos aqui para trabalhar. Amém? E eu gostaria que você dissesse para as pessoas que estão ao lado de vocês: nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor. Nós precisamos ter uma certeza nas nossas vidas, que aqui não é lugar de descanso. Esse mundo não é lugar de descanso. Porque nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, buscando nos enganar nas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E a nossa vida é uma vida de luta, mas nós temos o vencedor do nosso lado, amém? Jesus Cristo, Ele já decretou a derrota desse que se diz nosso inimigo. A derrota dele já é decretada, porque Jesus Cristo, Ele já levou os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Ele já levou os nossos pecados, Ele já levou todas as nossas maldições, Ele já levou tudo aquilo que é prisão nas nossas vidas. Mas o interessante é que Deus, Ele usa muitas estratégias, mas muitas estratégias para que nós trabalhemos para Ele. E apesar das nossas fraquezas, apesar daquilo que ainda nos prende, Ele tem
ele enxerga em nós um potencial muito grande. Quando eu olho para cada um de vocês, eu fico imaginando, né? O que Deus olha no coração de vocês, o que Deus vê no interior de vocês, porque o potencial nosso, ele está no nosso interior. É isso que Deus vai usar para transformar as nossas vidas e para transformar o mundo em que vivemos. Amém? E Paulo, ele estava indo procurar um lugar para orar, um lugar de oração, e vem uma jovem possessa de espírito adivinhador. Aquela região era uma região em que eles adoravam deuses estranhos, onde eles adoravam um deus chamado Pitom. E esse era um espírito enviado por esse Pitom, que era um deus onde as pessoas adoravam em templos gregos. Isso era uma influência muito grande dos gregos, que existia no Império Romano. Os romanos, eles invadiam os lugares, eles conquistavam os lugares, e eles iam absorvendo todos esses tipos de cultura. E esse demônio, ele tomava conta dessa jovem, e era um espírito adivinhador. E eles vinham perturbando, esse demônio vinha perturbando a Paulo. E Paulo, depois que esse espírito adivinhador declara através dessa jovem, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso é uma verdade? É uma verdade. Mas, se essa verdade viesse através de um espírito enganador, o que poderia acontecer com o ministério de Paulo, com o ministério de Silas ali naquele lugar? Qual o espírito que é de revelação? É o Espírito Santo. Não existe outro espírito de revelação. Espírito de revelação é o Espírito Santo de Deus. E aquele espírito imundo, ele estava tentando criar um obstáculo na vida de Paulo e de Silas. E Paulo, percebendo essa jogada do inimigo, o que ele fez? Ele simplesmente disse para o Espírito: saia já, na autoridade do nome de Jesus. E o que aconteceu com aquele espírito? Foi embora. Mas, isso foi necessário, mas isso trouxe um grande transtorno na vida daqueles dois servos de Deus. O que aconteceu com eles? Eles foram presos, porque os donos daquela escrava, porque aquela jovem era uma escrava, ela tinha senhores sobre a vida dela. O que eles fizeram? Eles agarraram Paulo e Silas e, mediante as autoridades daquele local, os pretores, eles foram levados, eles foram açoitados, eles foram espancados e eles foram levados para uma prisão. E o interessante é que aquela prisão era uma prisão onde existiam os presos, que ficavam nos lugares mais livres, e os presos que ficavam realmente acorrentados. E Paulo e Silas, eles foram levados para uma posição naquela prisão de presos de alta periculosidade, porque eles foram colocados, presos ali naqueles grilhões, num lugar onde os presos com maior periculosidade eram colocados dentro do Império Romano. O que eles fizeram para merecer esse tipo de tratamento? Eles estavam ali no nome de quem? De Jesus Cristo de Nazaré, o Rei. Amém? Jesus é o Rei. Eles não sabiam disso, as pessoas daquele lugar, mas Jesus é o Rei. E foram colocados naquela prisão. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Esse é o culto da renovação, amém? Esse é o culto em que Deus vai entrar no seu coração. E Ele vai tirar para fora tudo aquilo que tem trazido desconforto para você nesses dias, tudo aquilo que tem trazido aflições no seu interior, na sua alma durante esses dias.
Esse Deus, esse Jesus, que está presente no seu coração, Ele quer fazer uma obra na sua vida nessa noite. Amém? Por mais difícil que esteja sendo os seus momentos, por mais difícil que esteja sendo os seus momentos, Deus quer transformar esse quadro na sua vida, amém? Ele quer renovar o seu interior, Ele quer renovar as suas perspectivas. Eu não sei o que você está enxergando para a sua vida, eu não sei o que você tem tido de sofrimento na sua vida, mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer entrar no seu coração nessa noite. Eu não sei se você entrou aqui sentindo uma solidão muito grande no seu coração, mas Jesus Cristo, Ele vai entrar e fazer uma bagunça santa no seu coração nessa noite, amém? O tema da mensagem dessa noite é a porta que Deus abre e ninguém fecha, amém? A porta que Deus abre e que ninguém fecha. O texto que diz essa frase, ele diz também que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas Deus já abriu as portas para nós, amém? Se nós estamos aqui nessa noite é porque Ele já abriu a porta da salvação para cada um de nós, amém? E o que eles fizeram quando eles estavam ali, presos? E é interessante, quando você vai ler a descrição desse tipo de prisão, daquele lugar onde eles estavam, aquele lugar para os presos mais periculosos, né? Eles ficavam com a perna aberta, pendurados numa tábua. As pernas eram presas, uma perna, outra perna, um braço, outro braço, e eles ficavam ali de pendurados, sofrendo através do peso do corpo, sofrendo através das dores que eles estavam sentindo. Quantos açoites eles haviam levado nas suas costas? Mas qual foi a atitude daqueles homens de Deus? Qual foi a atitude que eles tiveram? Eles abriram as suas bocas e eles louvaram ao Senhor. Eles levantaram cânticos de adoração ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? O texto diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém? O que você estava fazendo até agora aqui nessa noite? Louvando e glorificando o nome do nosso Deus, do Todo-Poderoso. Amém? E quando esse nome ele é louvado, esse nome é exaltado, o que acontece? O que aconteceu no texto? Deus promoveu o quê? Um grande terremoto. Um grande terremoto. E aquele sofrimento que eles estavam passando, o que aconteceu? Foi tirado da vida deles. Qual foi a primeira porta que foi aberta naquele local, naquele lugar? A porta da prisão, como o texto diz, né? Capítulo 26, o versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. As cadeias mais complicadas ali, de quem eram? De Paulo e de Silas, amém? A porta da prisão foi a primeira porta que foi aberta ali naquele local. Qual a prisão que você está vivendo nesse momento da sua vida? Talvez seja uma insatisfação profissional, talvez seja uma insatisfação relacional, de relacionamento, talvez seja uma insatisfação com o lugar onde você vive, com a sua casa, com algum filho que você tenha, talvez seja alguma insatisfação com seu marido, talvez seja uma insatisfação
com a sua esposa. Eu não sei que tipo de porta que tem aprisionado a sua vida, o seu coração, os seus relacionamentos, a sua vida, num geral. Mas essa porta, ela pode ser aberta aqui essa noite, amém? Você veio aqui nessa noite para louvar, honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. E quando você entra nesse momento de adoração, Deus provoca um grande terremoto. Ele provoca um grande terremoto. E esse terremoto, ele alcança um grau tão grande, uma sensibilidade tão grande, que você pode estar aqui nesse lugar, mas se você precisa que algo seja resolvido lá na sua casa, esse terremoto ele vai alcançar a sua casa, ele vai alcançar algum familiar seu, ele vai alcançar o local do seu trabalho, ele vai alcançar o coração do seu patrão. O terremoto de Deus, ele não pode ser parado, amém? Quando você entra num altar de adoração ao Senhor, o terremoto de Deus, ele é lançado. E ele vai alcançar lugares que você nunca imaginou que eles poderiam ser alcançados, amém? Esse é Deus. Esse é Deus que move todas as coisas, é o Deus do sobrenatural. É o Deus que rompe toda a frieza, é o Deus que tira toda a falta de ânimo, é o Deus que tira toda falta de perspectiva dos nossos corações. Nós vivemos num mundo muito atribulado, num mundo muito difícil. São tantas coisas que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Nós somos muito diferentes. Mas o que vai fazer diferença? É a porta da prisão aberta. Porque quando a porta da prisão está aberta, eu consigo olhar para a pessoa que está me fazendo mal de uma maneira diferente, com olhos de amor, com olhos de compaixão. A maneira com que eu enxergo as coisas, elas se tornam diferentes, porque as prisões estão abertas. Tudo aquilo que me impede de ver, cai por terra na autoridade do nome de Jesus. E o terremoto santo de Deus, ele vem mudando este quadro nas nossas vidas, ele vem mudando este quadro em cada área em que nós precisamos que seja mudado, amém? Essa é a porta da prisão, que cai por terra em nome de Jesus. Mas no versículo 29 também, então, diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. O porquê que ele fez isso, meus amados? No versículo 27 diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. A princípio ele não percebeu o sobrenatural de Deus. Qual foi o temor que ele teve no coração? Porque nas prisões romanas, o que acontecia? Quando uma pessoa fugia de uma prisão, quem que era morto? O carcereiro. O carcereiro perdia a vida se um preso fugisse da prisão. Então, aquele homem, depois que Paulo disse, o que ele tentou fazer? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. O que ele ia fazer? Ele ia tirar a própria vida. E quando Paulo diz, no versículo 28, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. O que entrou no coração daquele carcereiro?
Esses homens, eles merecem tudo na minha vida. Quando ele chega para Paulo e Silas, ele pergunta para eles o que eu preciso fazer para ser salvo. Ele não estava falando de uma salvação que nós conhecemos, ele estava falando de uma salvação para ele não ser morto pelas autoridades daquela cidade. Mas Paulo ele entra com uma mensagem diferente, amém? Paulo ele entra com uma mensagem diferente. O que Paulo diz para aquele carcereiro? Olha, a maneira de ser salvo é diferente dessa que você está imaginando. O mundo em que eu vivo é diferente desse mundo que você vive. E nessa hora, a porta da consciência daquele carcereiro foi aberta, amém? Quando Deus entrou dentro do seu coração, Ele entrou para que a porta da consciência da sua vida fosse aberta. Para que você tivesse consciência de que o mesmo Deus de Paulo é o Deus da sua vida. O mesmo Jesus de Paulo é o Jesus da sua vida. E esse Deus e esse Jesus, Ele pode te tirar da prisão, Ele pode fazer tantas coisas na sua vida. E você precisa ter consciência disso. Você precisa ter a sua mente aberta para entender que Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Nós costumamos, na nossa pequenez, limitar o Deus que servimos, limitar o poder desse Deus que nós servimos. Hoje é o culto de renovação na sua vida. Hoje é um culto de renovação. Se Deus tem sido pequenino dentro do seu interior, se as suas emoções têm sido maior do que esse Deus que você serve, Deus vai tocar a sua vida nessa noite, amém? Deus vai derramar uma unção sobrenatural sobre você. Deus ele vai tirar essa pequenez dos seus pensamentos. Deus vai tirar essa pequenez da sua alma para mostrar o poder que Ele tem, que Ele pode mudar, que Ele, somente Ele pode mudar. Não é porque Paulo e Silas não fugiram que aquele carcereiro podia ser salvo. A salvação que Paulo estava oferecendo era uma salvação muito diferente daquela que ele imaginava, daquela que ele supunha que era a salvação para a vida dele. E muitas vezes, nós que recebemos o maior presente de Deus para cada um de nós, não existe presente maior que esse. Quando eu olhava para mim, quando eu olhava para o meu interior, e via as coisas que existiam dentro de mim, e via as coisas que saíam para fora de mim. É lógico que ainda tem alguma coisinha que sai para fora, viu gente? Ninguém é perfeito. Amém? Mas, quando eu olhava para o meu passado, quando eu olhava lá para trás, eu posso perceber a transformação que Deus já fez na minha vida. E eu tenho certeza que Ele quer transformar muito mais. E eu tenho que ter consciência de que Deus, Ele vai me melhorar muito ainda. Essa tem que ser uma razão com que eu busco a presença de Deus. Para que a porta da consciência esteja sempre aberta na minha mente, na minha alma. Para que a minha mente e a minha alma não se tranquem. Para que elas não se tranquem. E esse mover sobrenatural de Deus, ele fique limitado na minha vida. O carcereiro ele não tinha consciência da transformação que ele iria passar. E
ele trouxe, no versículo 30, ele trouxe para fora e disse para Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Paulo e Silas responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quando a nossa consciência é aberta, nós conseguimos enxergar a promessa que Deus tem para nós. Se eu tenho ainda algum familiar que não foi salvo, nós precisamos trabalhar nessa promessa dentro dos nossos corações. A nossa casa será salva. Amém? Toda a nossa casa será salva. O meu coração ele tem que se mover nessa direção. Se eu não tenho consciência disso, o que vai acontecer? Eu vou deixar de lutar pelos meus familiares. Eu vou deixar de clamar pelos meus familiares. E quando a consciência é aberta, o que aconteceu com aquele carcereiro? E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Amém? A vontade de Deus para aquela casa, ela se cumpriu de uma forma imediata. Olha que coisa tremenda que é isso. Pode ser que na nossa casa essa promessa de Deus ainda não tenha se cumprido. Mas depende muito mais de nós do que de Deus, vocês sabiam disso? Depende muito mais de nós do que de Deus. Quando nós abrimos a porta do coração, como aquele carcereiro abriu a porta do coração, e ele tomou posse, ele se conscientizou que aquela promessa era própria para ele, que ele podia tomar posse daquela promessa, o que aconteceu? Toda a casa dele se converteu. Provavelmente não foram todos, né? Aqui provavelmente o texto está falando das pessoas que foram mais próximas, que estavam presenciando ali aquele momento. Mas ele abriu a porta do coração dele, para que aquela promessa fosse uma realidade na casa dele, amém? Pode ser que isso esteja demorando na vida de cada um de nós. Pode ser que isso esteja demorando na vida de cada um de nós. Mas o terremoto, ele não pode perder a intensidade dentro do nosso coração, amém? O terremoto do Senhor, ele precisa estar movimentando o nosso interior, estar movimentando o nosso ser, para que em nome de Jesus nós nos levantamos no poder e na força do sangue de Jesus para reivindicar as coisas que ainda não aconteceram nas nossas vidas. Vocês imaginem se Abraão tivesse esmorecido, o que teria acontecido? As gerações futuras dele não experimentariam daquilo que aconteceu. As gerações futuras experimentaram do melhor. E de onde veio o nosso Salvador? O nosso Salvador veio porque um dia um homem foi chamado por Deus e se prontificou a obedecer aquele chamado dele. Pode ser que você não vai experimentar todos esses seus desejos sendo cumpridos, mas você não pode esmorecer, você tem que correr atrás. A nossa vida é correr atrás da bênção, é buscar a presença de Deus para que a bênção nos alcance. Nós temos que correr atrás. Se nós ficarmos parados, as bênçãos não vão nos alcançar. Nós temos que correr atrás das bênçãos que Deus tem preparadas para cada um de nós. Amém?
e a porta do coração aberto, o que acontece? No versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido. Então eles levaram, o carcereiro fez o que com aqueles 2 homens de Deus? Ele os levou para a casa dele. E essa é a porta da casa que está aberta para cada um de nós, quando nós nos propomos a servir a Deus, quando nós nos propomos a fazer com que a vontade dele seja feita nas nossas vidas e na vida das pessoas que nos cercam. Amém? As portas, elas se tornam escancaradas, as casas, elas ficam escancaradas para cada um de nós. E nisso, quem vai se converter? É o meu vizinho da direita, é o meu vizinho da esquerda. Se eu moro num prédio, é o vizinho do lado, é o vizinho do outro, o vizinho de cima, o vizinho de baixo. E isso, o sobrenatural de Deus vai se movendo e as coisas vão acontecendo. E isso não tem mais fim. Quando nós estamos abertos, como Paulo e Silas, o terremoto de Deus, ele vai chacoalhando, e através de nós, esse terremoto vai sendo passado para as outras pessoas, para os lugares onde nós pisamos, e as coisas vão acontecendo. E o reino de Deus, ele vai sendo exaltado. E o reino de Deus, ele vai sendo reconhecido. As pessoas vão vendo que há um diferencial nas nossas vidas, como havia um diferencial na vida de Paulo e Silas. Eles estavam sofrendo, mas eles sabiam o Deus que eles serviam. E quando eles se prontificaram a louvar esse Deus, o que aconteceu? O terremoto veio. O terremoto veio. Amém? E abre também uma outra porta, a porta da provisão. E ele pôs Paulo e Silas à mesa, ele serviu Paulo e Silas na necessidade de alimento que eles estavam. A provisão de Deus chega. A provisão, a porta da provisão, ela é aberta para cada um de nós, amém? Esse é o sobrenatural de Deus. Esse é o sobrenatural de Deus. E você não veio aqui nessa noite em vão, amém? Você veio para receber uma unção de Deus. Se você precisa de uma unção, que você abra o seu coração nessa hora para receber realmente um terremoto de Deus no seu interior. Amém? Um terremoto que vem para te chacoalhar. Um terremoto que vem para mudar os seus pensamentos, para mudar a dureza do seu coração, para mudar a sua autoestima, para mudar tudo aquilo que tem sido prisão na sua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para que a porta que você precisa seja aberta. Amém? Eu gostaria de estar chamando os músicos e gostaria de estar chamando as pessoas que estão precisando de uma porta aberta. Eu não sei a área que você está precisando de uma porta aberta, mas eu gostaria de orar por você.